Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e sua equipe traz as últimas informações, já que terminou a preparação do Palmeiras para o jogo contra o Chelsea nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. A gente está especulando, né? Debatendo o que a gente acha que o Abel vai fazer. Quem sabe mesmo é quem está na cola do Palmeiras desde o começo da competição. Chamo aqui para o programa a repórter Gabriela Ribeiro. Gabi, bem-vinda. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, amigos da mesa, todo mundo que está ligado no Seleção. Saber, olha, eu quero dizer que o Abel surpreende todo mundo, viu? Inclusive no sábado todo mundo ficou bem surpreso quando o Alan estava entre os titulares. Então ele monta esse quebra-cabeça, ele gosta, como o próprio Renato Paiva falou no dia, ele gosta desses mind games, desses jogos mentais. Então certamente o Abel também vai nos surpreender. Agora, temos sim pistas daquilo que vai acontecer e é fato, Vanderlan deve ser o titular sim, até porque é o único lateral esquerdo desse elenco do Palmeiras e o Abel não improvisa jogadores nessa função, não é um costume. Então, Vanderlan deve sim ser o titular. Agora, pode ser que o Palmeiras tenha algum tipo de reforço defensivo para enfrentar o Chelsea, até porque sente muita falta do Piquerez. Mikael e Bruno Fux, dupla de zaga, claro. Agora, na lateral direita, será que o Abel não pode colocar o Marcos Rocha e o Giai? E o Marcos Rocha, talvez, fazendo essa função de terceiro zagueiro, algo que o Abel já testou em outras oportunidades. E uma defesa em que jogam juntos o Vanderlan, o Marcos Rocha, o Mikael e o Bruno Fux, já jogou no Palmeiras. Então pode ser quem sabe, uma dessas mudanças. No meio-campo, será que ele pode povoar mais o meio-campo, colocar, quem sabe, 3 volantes, colocar o Aníbal Moreno, o Emiliano Martinez, o Richard Rios, o Maurício Armando e depois colocar só 2 atacantes? É outra possibilidade. Até porque a tendência é de que o Alan não seja titular agora contra o Chelsea, porque essa foi a surpresa do jogo contra o Botafogo e agora a estratégia é outra. Então são alguns encaixes diferentes que a gente já viu do Palmeiras de Abel Ferreira e que a gente pode ver no jogo de amanhã contra o Chelsea. Agora, fato é que sim, Vanderlan deve sim estar em campo e os 2 jogadores de zaga também devem ser confirmados aí, Mikael e Bruno Fux mesmo, tudo que a gente já vem especulando aí ao longo de toda essa semana. Claro, vamos perguntar para o Abel daqui a pouquinho na entrevista coletiva aqui no estádio, mas é claro que ele também mantém esse suspense, faz parte do jogo e daquilo que ele está pensando como estratégia. A gente estava no treino hoje pela manhã, foi o último treino decisivo, debaixo de muito sol, um forte calor aqui na Filadélfia e a gente pôde acompanhar só o comecinho do treino. Vimos jogadores muito concentrados, até uma cena super legal do Maurício ali entrando, fazendo as preces dele, Mikael também, os jogadores que estão muito focados aí pensando nesse confronto tão importante contra o Chelsea, mas também cenas legais, cenas curiosas, como a do Estevão, que amanhã vai viver uma situação inusitada, vai enfrentar o clube, que daqui a algumas semanas ele vai defender. Ele sofreu um trote ali, Mikael, Veiga, Abel Ferreira deu risada da situação, enfim, não adianta, você pode ser a contratação, a venda mais cara da história do futebol brasileiro, se você é novo, você vai sofrer o trote ali em campo, então o Estevão estava ali nesse clima super bom, ele que é muito querido pelos jogadores do Palmeiras, jogadores que também defenderam muito o Estevão depois daquela entrevista que ele deu no jogo contra o Inter Miami, no qual ele falou que ele estava dividido, estava pensando um pouco na Europa, acabou sofrendo algumas críticas, mas o elenco se blindou ali em torno do Estevão e está defendendo o jogador, pensando que ele também tem a expectativa e a oportunidade de brilhar contra o Chelsea, porque ele ainda não fez nenhum gol e nenhuma assistência nessa Copa do Mundo de Clubes. Vou devolver para vocês da mesa com uma informação sobre o treino do Chelsea, que ocorreu ao mesmo tempo que o treino do Palmeiras, só que lá em Miami. O treino do Chelsea que ocorreu lá em Miami e depois os jogadores vão fazer esse trajeto aqui para Filadélfia, então a entrevista coletiva do técnico Maresca e dos jogadores vai ser só no período da noite por aqui, mas no treino do Chelsea o Lavia não estava em campo, ele não participou de 3 treinos dessa semana, 2 ele nem apareceu, hoje ele até apareceu no campo, mas estava de tênis, não participou dos trabalhos, pode ser mais um desfalque no meio campo do Chelsea. O Pedro Neto também não participou do treino de hoje, mas na questão dele possivelmente porque ele era muito próximo do Diogo Jota, jogaram juntos no Wolverhampton, então o jogador também que
possivelmente teve aí uma questão pessoal em relação a essa situação que ocorreu hoje. Informações do treino do Chelsea lá, do treino do Palmeiras aqui, a gente continua acompanhando aqui. Eu tô ainda fora do estádio, Rizek, tô entrando correndo agora, porque daqui a pouquinho a gente vai acompanhar as entrevistas por aí. Sei que você tá aí dentro já, né? Legal, Gabi, eu tô na sombra, viu? Se prepara que quando você for pro sol, você vai sentir o que essa galera que tá trabalhando aqui no gramado tá sentindo nesse momento. O pessoal tá passando aquela máquina de cortar grama, de aparar a grama, que eles passam na véspera. O gramado é irretocável, é impecável o gramado aqui. E falando do Estevão, tomara que amanhã não seja o último jogo e que ele possa ter uma atuação a melhor dele aqui no Mundial e chegue grandão lá na Inglaterra, com todo mundo respeitando a joia palmeirense. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para o Richarlison, porque de lateral esquerdo eu acho que ele entende mais que a gente, desse assunto específico. De marcar pontinha rápido, como o Pedro Neto, de lateral esquerdo, eu acho que o Rick entende um pouquinho. Ô Rick, você vê encrenca, já que a Gabi está tratando como provável, né? Se a Gabi tratou como provável, eu vou notar que ele joga. Você acha que é encrenca escalar o Vanderlan por ali, um jovem, para marcar o português Pedro Neto? E também queria a sua análise sobre o Cucurella. Sabe por quê, Rick? Eu vejo muita gente olhando para o lateral do Chelsea. Ele tem aquele visual meio maluco beleza, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, não levam a sério esse jogador, na minha opinião. Eu acho ele um baita lateral, cara. O que ele joga na Espanha e o que, às vezes, melhor na Espanha que no Chelsea. E o que, às vezes, eu vejo ele fazer no Chelsea, eu acho um belo lateral. Mas eu queria te perguntar sobre o Vanderlan e o maluco beleza, o Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea. Qual o seu conceito sobre ele? Vamos lá, primeiro de trás para frente. Eu falei com a Rei e com a Nath no Benfica e Chelsea que o Cucurella ele precisa do acabamento. Sabe aquele lateral que ele tem tanta intensidade, ele tem tanto entendimento do jogo que ele vai 15, 20 vezes, mas a produção é 2, 3, 4 quando ele está num dia bom, então ele precisa aprender que às vezes menos é mais. Ser menos ansioso, talvez. Né? Talvez, pode ser a ansiedade de ser um jogador que ainda é questionado, que ainda leva isso que o Rizek falou, muita gente não acredita, não gosta, enfim. Mas é um bom lateral, tem entendimento de jogo, ele é intenso, ele é provocativo, no bom sentido, é claro. Ele tem a questão de sempre entender o que está precisando nos mini-jogos dentro do próprio jogo, que às vezes está de lateral esquerdo. Nesse jogo contra o Benfica, o que ele atacou, o espaço, tinha hora que o Pedro Neto estava cruzando e ele estava de atacante. Ele não peca por omissão. Exatamente. Então, essa lapidação, eu acho que precisa um pouquinho mais dele, para ele virar realmente um grande lateral. Porque o lateral, ele não é só defender, ele não é só atacar, ele não é só ter consciência, ele não é só ter dinâmica. Ele tem que também fazer o que o Arnold fez no jogo contra o Real. Espetáculo. Primeira vez que ele foi no fundo, levantou a cabeça, Gonçalo, toma, faz e me abraça. Isso. Então, algumas coisas tem que melhorar, mas é um bom lateral, também estou com vocês, Zeke, e é um cara que tem entendimento de jogo. O Vanderlan, cara, ele tá num time como o Palmeiras, ele não pode sofrer uma pressão de um jogador que, claro, é um grande jogador, mas ele tem que fazer o jogo da vida dele. Ele falou numa das coletivas, eu sei da responsabilidade, eu converso muito com o Piquerez, eu já conversei muito com o Abel, estou tranquilo se for a minha vez de entrar, eu sei o quanto é difícil você chegar e jogar um Mundial de Clubes, eu posso ter essa possibilidade. Dito isso, dá para perceber que ele tem maturidade suficiente para entender da importância que é. Agora, é um menino, pode ter ansiedade, que é normal, pode ter algumas falhas, que é normal dessa ansiedade, mas eu vejo ele muito pronto para não só fazer essa linha de 4, se for com linha de 4. E aí a Gabi me deu um start, que eu acho que o Abel vem com os dois volantes, com o Aníbal e com o Martini, então, com 3. O Emily. O Richard Hill vai dar aquela escapadinha mais para frente. Sai mais, porque já saiu contra o Botafogo, ele sairia. Exatamente. E o Vanderlan, sendo com uma linha de 3 ou de 2, eu acho, Zé, que ele está preparado, apesar da juventude, é um jogador que já entendeu muito o que vai ser preciso, não só para jogar naquilo que o Abel vai querer pro Palmeiras, que mais uma vez a gente ainda não sabe, mas que ele tem um marcador ali que vai ser muito difícil. É que aqui, né, amigo, eu brincava com você antes de você se deslocar para a coletiva. Pergunta para ele, né, se ele já treinou o Facundo como ala, mas nem precisou, que tua pergunta ali, foi cirúrgica e ele naturalmente acabou dando uma dica importante, né, sobre a escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Chelsea.
Pois é, Joana, usei o que ele tinha falado do Pedro Neto, né? Acho que é importante estar sempre ouvindo o que as pessoas estão falando para perguntar, para ver se eu amolecia ele e tirava a informação do Vanderlan, né? Aliás, sobre o Pedro Neto, o pessoal da FIFA depois me procurou e trouxe uma informação maravilhosa. Antes de jogar no Braga, o Pedro Neto, segundo o pessoal da FIFA, diz que tem até essa matéria no site, a gente pode procurar aí, jogou num time lá de Braga chamado Palmeiras. E aí o Abel falou da relação com ele. Pô, ele confirmou o Vanderlan, né? Não sei se a piscadinha que ele deu foi, quem sabe eu não tô falando a verdade, tô mas eu contando só pra você. Brincando da seguinte forma. Eu encarei da seguinte forma. A primeira entrevista que o Abel deu no futebol brasileiro foi pro Seleção. Eu, agora você, a gente é o rosto à frente de um programa que tem muita credibilidade junto aos personagens do futebol, né? Então, assim, aqui a gente está sendo muito bem tratado. Todas as entrevistas que eu perguntei para o Abel, as respostas foram ótimas. E hoje eu acho que a gente traz essa informação muito importante do Vanderlan, né? A ver se não é pegadinha. Também tem uma questão importante, quando ele confirma o Everton como capitão, e ele diz que não gosta, né? Mas o Everton é o capitão. Quando você designa o goleiro para capitão, você escolhe um outro jogador, porque só o capitão pode falar com o árbitro, né? Você escolhe um outro jogador para poder conversar com o árbitro. Ele deu a dica de que vai ser um dos zagueiros, né? Até que ele falou, é a chance do Mikael ou do Bruno Fux exercerem a liderança deles. Para mim, eu acho a grande informação que sai de lá é a do Vanderlan, né? A gente já tem o time basicamente escalado e a questão da liderança. E um momento muito curioso para mim foi a história do underdog, né? Que um jornalista inglês perguntou para ele como é que se dizia underdog, né? O azarão. Na língua portuguesa, ele falou que era a mesma coisa, esqueceu do animalzinho zebra, que foi imortalizado por Léo Batista no Fantástico, né? E achei muito divertido ele falando que ele convida os americanos que aqui estarão amanhã, dia 4 de julho, dia da independência, a torcerem para o Palmeiras, porque eles conquistaram a independência contra os ingleses. Achei que foi um momento muito inspirado do Abel, que estava num tom muito ameno, muito legal, como, aliás, foi a maioria das entrevistas que ele deu aqui nos Estados Unidos, Joana. E sobre essa curiosidade, isso que a FIFA te informou é verdade. Ele tem uma passagem pelo Palmeiras de Braga, que inclusive tem esse nome por causa do nosso Palmeiras do Brasil, pela influência do Palmeiras. E a parte mais interessante é que eles têm um intercâmbio de categoria de base hoje. E outro aspecto muito relevante da entrevista, penso eu, foi em relação ao comportamento da torcida do Palmeiras. O Abel, inclusive, nesse instante, disse que ficou arrepiado quando foi feita a pergunta. Por quê? Porque você vai jogar num outro continente, não é fácil para o torcedor brasileiro se deslocar até lá. O real ele tem uma desvalorização em relação a dólar e a euro muito significativa. Você tem os mais variados perfis de pessoas que podem disponibilizar desse dinheiro, mas de outras que certamente estão deixando de fazer algumas coisas. E me pareceu, não sei se o André, que estava presente à coletiva, ficou com a mesma impressão, de que esse ingrediente é levado para a conversa com os jogadores também. Não no sentido de que com isso eles vão se motivar mais, mas de contextualizar, dizendo, olha, a gente vai entrar em campo amanhã, vai ter uma torcida ali, mas essa torcida, ela não saiu do Alto de Pinheiros ou de Barueri, para ir ao Allianz Parque. Muita gente cruzou o mundo, o oceano, para poder chegar lá. Você ficou com essa impressão, André? Sim, PC. Inclusive, amanhã, às 14h, está marcada uma grande confraternização dos palmeirenses no centro aqui da Filadélfia. Assim, a torcida que tem dado um show aqui nos Estados Unidos, né? Invadiram Nova York com 30 mil pessoas. Eu perguntei para o representante da torcida que fez a pergunta quantos estão aqui na Filadélfia. Ele não sabe mensurar ainda. Em Nova York, a conta deles era de 30 mil palmeirenses. Eles eram em muito mais número do que os botafoguenses aqui no sábado passado. E amanhã, pela festa que eles programaram fazer 14h daqui, 15h do Brasil, a gente vai ter uma maior noção de quanta gente estará no jogo vestida de branco e verde. PC, vamos despedindo por aqui, eles estão fazendo um teste de som no estádio. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, grande abraço. É interessante para a gente observar, né? Porque quando a Renata faz essa viagem na volta do tempo e lembra que pouquíssimos anos atrás, Palmeiras e Chelsea decidiram a Copa Intercontinental de Clubes, fala muito sobre o que se transformou o Palmeiras, né? Ou seja, o jogo de amanhã, eu me lembro que havia uma época em que quando você tinha o confronto de um time brasileiro contra um time europeu, especialmente se esse time
europeu fosse um time de grande visibilidade, inevitavelmente o time brasileiro às vezes entrava em campo meio intimidado, porque afinal de contas, olha quem são aqueles caras, e aí você tinha uma produção de relatos após o jogo, de que eles estavam olhando para a gente meio por cima do ombro, né? Afinal de contas, quem são esses brasileiros? Que time é esse? Acho que agora, nesse caso específico, vou me concentrar nesse Palmeiras e Chelsea, isso não vai acontecer. Acho que o Palmeiras construiu, ao longo do período em que o Abel passou a dirigir a equipe, veio construindo uma história de visibilidade internacional. Então, amanhã, quando o Palmeiras e Chelsea começarem a se enfrentar, quando a bola rolar, não vai ter por parte do Palmeiras nenhum tipo de intimidação. O Palmeiras sabe que pode jogar contra o Chelsea. Porque mesmo aquele Chelsea todo poderoso, sobre o qual a Renata falou agora há pouco, foi um jogo disputado. Foi um jogo que o Palmeiras competiu. E eu não tenho a menor dúvida de que amanhã o Palmeiras vai competir. A grande questão, talvez, é que, e isso acredito que não vai mudar, é que no Brasil a gente fica muito condicionado a resultado. Então, se ganha, foi tudo maravilhoso. Se por acaso amanhã o Palmeiras perder para o Chelsea, tá vendo aí, na hora H, não é isso que caracteriza, que define um jogo de futebol. Um jogo de futebol, uma situação de uma equipe de futebol, ela é definida por várias parcelas de uma conta. Então, eu creio que o mais importante, eu acho que isso é a principal questão que envolve o Abel e envolve os jogadores, é entrar em campo sabendo da sua capacidade de competição. O Palmeiras vai competir com o Chelsea. O Palmeiras vai ganhar do Chelsea, isso eu não tenho nenhuma condição de afirmar. Mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai competir com o Chelsea. E tenho certeza também que o Abel vai fazer uma leitura muito apurada de como tem que ser esse Palmeiras para o jogo. Ele já fez essa leitura apurada, de certa forma, ele surpreendeu o Renato Paiva no Botafogo e Palmeiras. O Renato Paiva esperava um Botafogo, eu me lembro até que o André destacou isso no pós-jogo, porque na véspera o Renato Paiva disse, não, vai ser um jogo muito estratégico, que os técnicos vão ter uma coisa ali, e o Abel botou um Palmeiras absolutamente diferente, querendo jogo, querendo protagonismo. Então aí você vai ver amanhã um Palmeiras que não vai, A, se comportar de forma intimidada, B, temer o jogo por causa do seu tamanho, da sua importância. O elenco já está muito acostumado com esse tipo de jogo. Exatamente. Então, é assim, vai estar para quem? Eu não tenho a menor condição, mas eu acho que até o fim nós veremos um Palmeiras altamente competitivo no jogo. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações do Chelsea, o próximo adversário do Verdão agora nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os últimos 5 jogos, um pela Conference League, onde foi campeão vencendo o Betis pelo placar de 4-1. E os últimos 4 jogos dentro do Mundial de Clubes, onde acabou vencendo 3 e perdendo 1. Essa derrota foi para o Flamengo pelo placar de 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos. Jogo que será totalmente diferente contra o Palmeiras, né? Até porque a motivação e com certeza o empenho de tentar classificar contra o Palmeiras será muito maior. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofa sobre o desempenho dos jogadores do Chelsea nesse Mundial de Clubes. O melhor jogador e que vem se destacando na competição é o Pedro Neto, que joga ali pelo lado direito do campo, justamente onde Van der Laan e Mikael ficarão, se possivelmente forem escalados para essa partida. O segundo jogador é o defensor Josh Anchenapong e o terceiro melhor jogador do Chelsea na competição é o Cole Palmer. Já em relação à temporada passada toda, o jogador que mais se destacou em uma avaliação do Sofa foi o Cole Palmer, teve uma nota média de 7,64, seguido pelo volante Enzo Fernandes, que é um jogador argentino, campeão do mundo, e o Caicedo, que será desfalque no jogo contra o Palmeiras agora no Mundial de Clubes. Foram os 3 principais jogadores da temporada do Chelsea 24 e 25. Já o desempenho do Chelsea na Premier League ficou na 4ª colocação, com 69 pontos, 15 pontos atrás do Liverpool, que foi campeão com 84 pontos. Se classificou para a Champions League dessa temporada 25-26. Além disso, foi campeão da Conference League. Enfim, essas foram algumas das informações breves aí do Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí também de como a Abel vai montar esse time para poder chegar às semifinais do Mundial. E até o próximo vídeo. Valeu!